Tá aqui o doutor Tiago Natalio trazendo mais uma vez o quadro Condomínio em Ação. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, doutor Tiago. Boa noite a todos os ouvintes, a todos os que estão nos ouvindo atentamente, com todos esses tipos de notícias aí que a gente tem sido atualizado agora. E vamos lá, vamos tratar desse assunto condomínio, né? Sem dúvida, doutor Tiago. E na semana passada nós conversamos aqui um pouco sobre a legislação aplicada ao condomínio, o que a convenção e o regulamento tratam sobre essa questão, o papel, inclusive, do síndico, né, para evitar conflitos. Tratamos aí dos 3S, sossego, segurança e saúde, na hora de aplicar uma advertência. E ficou uma questão aqui, né, doutor Tiago, na semana passada, e é justamente o objetivo darmos sequência. Sequência porque o condomínio, você vai falando de uma coisa, daqui a pouco está falando de outra, mas os temas meio que se aproximam, né? E aí, dentro de todas as questões que nós tratamos na semana passada, aí vamos dizer que os conflitos, muitos deles, às vezes, não são resolvidos. Temos, muitas vezes, que partir para algumas sanções, né? O administradora, ou o síndico, enfim. São dúvidas que permeiam a cabeça de moradores desses locais. Então, a pergunta que eu faço para o senhor quem é que aplica essa multa, né? No caso de um conflito sem solução, no caso da aplicação aí de uma advertência, de uma multa, de uma pena. Quem é que aplica? O síndico? É o conselheiro? É, por exemplo, uma administradora? Enfim, qual é o andar aí da carruagem? Na prática, após a ocorrência do ato infracional dentro do condomínio, do ato que vai contra o regulamento interno, contra a própria convenção, normalmente quem acaba detectando isso aí é o próprio condômino que leva a reclamação, ou o zelador, ou um prestador de serviço. Mas, conforme o próprio Código Civil, quem aplica a multa, quem tem o poder de aplicação da multa é o síndico. Muitos se confundem dizendo o seguinte: não, mas o conselheiro é o que vai aplicar a multa. Não. O correto o síndico é quem aplica a multa. Em muitas convenções de condomínios e até regulamentos internos, os conselheiros têm a função de julgar a multa. Mas a aplicação em si, conforme o próprio 1348 do Código Civil, ela compete sim ao síndico. Tá. Mas aí, vamos dizer que o síndico vai lá, aplica a multa direto, né? Não fala com o conselheiro. Isso pode? Ou tem que ter, por exemplo, uma advertência antes, tem que ter uma conversa? Ele pode ir lá e aplicar uma multa direto no morador? Então, nós temos percebido pelos diversos julgados que a advertência ela é essencial. Não pode o síndico diretamente aplicar uma multa. Muitos se discutem, mas em caso de um caso extremamente grave, etc. Mas o que nós indicamos para dar segurança, até porque essa multa muitas das vezes é submetida à justiça, e lá a gente se depara com contraditório, ampla defesa, e a pessoa tem que ser comunicada, sim, de que ela está cometendo um ato, ainda que esse ato já conste da convenção, que já conste do regulamento interno, ou seja, ele já deveria saber das regras. Mas mesmo assim é muito importante que aplique a advertência para na reincidência aí sim aplicar a multa. Dessa forma, com certeza, vai ficar muito mais fácil ter o êxito dessa cobrança na justiça. E quais seriam os valores das multas? Quer dizer, o síndico ele fica à vontade para aplicar esses valores? Existe alguma lei que determine qual é, vamos dizer, a média, ou se existe algum índice para aplicação dessa multa? Gostaria que o senhor falasse também a esse respeito. O próprio Código Civil ele traz um limite que seria de até 5 vezes o valor da cota de condomínio, mas normalmente essa multa ela já está prevista na própria convenção e também no regulamento interno, e ela sempre está vinculada ou à cota de condomínio ou a um salário mínimo, mas sempre no número de 1. Por exemplo, uma cota de condomínio é o montante da penalidade. Em algumas convenções também traz a possibilidade de que na reincidência poderia sim ter uma multa dobrada. Mas em regra se segura aí em uma vez, seja uma vez o valor da cota de condomínio, ou em alguns casos, quando a convenção delibera dessa forma, uma vez o valor do próprio salário mínimo. E no caso de uma outra penalidade? Quer dizer, normalmente o síndico aplica a multa, né? Que seria aí talvez o que mexe
naquele ponto nevrálgico, vamos dizer, das pessoas, né? Como se diz, no bolso das pessoas, né? E aí é o valor da multa. Agora, tem alguma outra penalidade que o síndico ou o conselho pode aplicar a um condômino infrator? Na verdade, as penalidades, em regra, são todas pecuniárias, na verdade, mas quando falamos de infração ao regulamento interno, sempre falamos dessa multa de uma vez o valor da cota de condomínio, mas existe sim uma multa que ela seria do 1337 do Código Civil, que traz a possibilidade aí de uma aplicação de até 5 vezes o valor da cota de condomínio. Então seria uma forma um pouco mais pesada de fazer com que o condômino obedeça e não seja um infrator de forma reiterada. Lembrando que é até 5 vezes o valor da cota. Nós já tivemos algumas decisões de julgados em que não foi considerado que seriam já 5 vezes e foi ali na própria ação dito que ficariam em até 2 vezes ou até 3 vezes o valor da cota. Isso vai depender da gravidade. Mas um ponto importante aí é que tenha a reiteração da infração. Isso é o que é o ponto importante para a gente conseguir aplicar esse tipo de multa. Entendi. Que aí que, vamos dizer, daria vazão a essa aplicação maior dessa multa, né? Que aí, no caso, a gente poderia chegar até esses 5 vezes o valor da cota condominial. Exatamente. E também o que acontece muitas das vezes é que a pessoa, quando a gente aplica uma vez essa multa, muitos condôminos pensam o seguinte, ou tem um certo poder aquisitivo, e uma vez para ele acaba não surtindo nenhum efeito. Então essa multa muitas das vezes é utilizada exatamente para fazer com que aquele condômino que para ele aquela multa é muito barata, você consiga de uma outra forma aplicar uma multa um pouco mais pesada, mas também vinculado aí ao ponto de ser um infrator de forma reiterada. Esse é o ponto-chave da questão. Entendi. E isso, por exemplo, tem uma pessoa, né? E nós comentávamos aqui, por exemplo, um jogador de futebol, que para ele, às vezes, uma multa de R$1.000, R$2.000 não é nada, né? É um cara que ganha aí, um jogador de futebol, vamos dizer, famoso e tal, ganha isso 200, 300 mil reais por mês, aquilo é dinheiro de cachaça, como se diz. Teria aí o condomínio como aplicar uma multa mais pesada ainda do que previsto no Código Civil? Na verdade, ainda tem uma outra multa, ainda dentro do 1337 do Código Civil, que seria uma multa não de 5 vezes apenas o valor da cota de condomínio, mas sim de 10 vezes o valor dessa cota, mas aí não simplesmente pautado no infrator de forma reiterada, mas sim naquele condômino antissocial, aquele que a convivência com ele tá, vamos dizer assim, praticamente que impossível. Aí sim vem esse exemplo do próprio, muitas das vezes, pessoas com poder aquisitivo muito alto, que fazem festas dentro do apartamento, que parecem verdadeiras raves, baladas, isso na sacada. Então, muitas das vezes, aplicar esse tipo de multa, que caracterizaria aí a questão do antissocial, é sim um caminho para também buscar no dia de amanhã até mesmo uma forma de retirar essa pessoa do convívio dos demais. Mas essa multa aí se limitaria também aí ao limite de 10 vezes o valor da cota de condomínio, que já é um pouco mais pesado. Não, sem dúvida. E como são aplicadas essas multas na prática? O síndico simplesmente manda a multa pro infrator? Na verdade, aí tem um procedimento. A multa que o síndico aplica no dia a dia, essa multa seria aquela de 1 vez o valor da cota de condomínio. Essa multa, basta o síndico constatar que houve uma infração ao regulamento interno. Como nós dissemos agora há pouco, nós informamos que ele tem que dar uma advertência e na reincidência aplicaria essa multa. Infelizmente, a aplicação da multa de 5 vezes o valor da cota de condomínio, ou até mesmo 10 vezes o valor da cota de condomínio, ela é bastante difícil a sua aplicação, porque ela dependeria de um quórum de 3/4, ou seja, da totalidade. Isso praticamente em condomínio é impossível. Se nós temos uma dificuldade aí muito grande, que seria ter 2/3 para mudar uma convenção, que dirá 3/4 para aplicar esse tipo de multa. Então, o senhor está dizendo a de 5... A de 5 vezes o valor da cota de condomínio, ou até mesmo a de 10 vezes o valor da cota de condomínio. E vamos supor que o síndico resolva 3, por exemplo. 3 cotas. Também entra nesse... Se tiver a previsão dentro da convenção de condomínio, a possibilidade do dobro da multa, ou até mesmo de 3 vezes,
O próprio Código Civil ele limita a 5, mas a aplicação de 5 dependeria do artigo 1337, enquadrando ele em um infrator de forma reiterada, ou a aplicação de 10 vezes dependeria de ser um condomínio social, mas seja de 5 ou seja de 10, vai ter essa dificuldade. Então, o que nós aconselhamos? Dado a reincidência, vai aplicando multa. Então, já que vai ter essa dificuldade de chamar uma assembleia, de movimentar todo mundo para naquela assembleia definir isso. Então, o que nós temos auxiliado é o quê? Aplica multa. E o que a gente sempre fala é o seguinte, muitas vezes em condomínio a gente acaba de fato tendo uma dificuldade com um condomínio ou outro, mas quando nós percebemos a má-fé do condomínio em sempre, de fato, ser infrator da convenção, o correto é mexer no bolso dele. Porque se mexer no bolso dele, uma hora ele vai parar. Mas mexendo também da forma correta. Feito a advertência, tendo a reincidência, aí sim aplica a multa da forma justa. Agora, e quando o síndico multa e ele não tem nenhuma prova a respeito ou da reincidência ou mesmo da infração? Como é que fica essa situação? Vamos supor que o síndico não vai com a cara de um fulano lá e resolve aplicar uma multa nesse morador. Como é que é feita essa averiguação? Na verdade, toda multa ela tem que ser no dia de amanhã provada. Então, muitas das vezes a pessoa começa através de uma reclamação de um condômino, ou muitas das vezes a reclamação por 2 ou mais condôminos. Então, o correto seria que esses condôminos relatassem num livro, que normalmente fica na portaria, ou que seja por e-mail, ou via WhatsApp, alguma forma tem que buscar essa informação, esse início desse problema. Então, as primeiras testemunhas são os condôminos que estão se sentindo prejudicados. Tá. Depois disso aí, certamente em condomínios hoje em dia com um sistema de CFTV, monitoramento, etc. Tem que ter lá alguma imagem, alguma coisa. Isso tudo vai corroborar para quê? Para que quando discutido essa multa em juízo, aquele que alega tem que provar. Então não basta dizer o seguinte, você danificou tal coisa dentro do condomínio. Você vai ter que provar que ele danificou, ainda que seja por prova testemunhal, não tendo aí o auxílio de câmeras. Mas é importante que prove. Senão a juíza não dá ganho de causa pro síndico em questão. Exatamente. Nesse caso, quem alega precisa provar. E aí, pegando esse gancho, doutor, a questão do direito de defesa do condômino. Como que ele pode exercer esse direito de defesa? O que nós sempre auxiliamos é o seguinte, desde o início, até mesmo na advertência, é importante que sempre abra esse direito de defesa, ou seja, a ampla defesa e o contraditório. Não é pura e simplesmente vou lá e já aplico uma multa. Não, muito pelo contrário. Aplica uma advertência, informa do que está acontecendo, abre possibilidade de ele se defender através de uma carta também, alegar as suas razões. Posteriormente a isso, na residência, aí sim aplica a multa, mas mesmo ao aplicar a multa, abre-se um período para que ele possa fazer uma defesa e não pura e simplesmente já pega aquela multa e coloca junto com o boleto bancário do condomínio para forçá-lo a ou pagar o boleto bancário ou ele se coloca numa situação de inadimplente, o que é totalmente errado. Ele não pode colocar, então, o morador numa situação de inadimplente. De forma alguma. Ele não deve vincular esse boleto junto com o boleto do condomínio, até porque pode partir por parte do próprio condômino o interesse de pagar o condomínio, mas não pagar a multa porque não concorda, ou porque vai discutir, ou porque vai entrar com uma ação. Mas o objetivo é que o correto não é colocar os dois juntos, ali para não ficar aquela coisa de uma venda casada. Mas a forma de defesa do condômino é, através das cartas de advertência e da carta de multa, ele exercer a sua defesa, seja através de advogado, contranotificando, ou até mesmo ele fazendo a sua contranotificação junto ao condomínio. Tá. E aí vamos supor que a multa foi para a Assembleia, né? Vai lá ser discutida e tudo mais, né? Vai ser colocada em votação se o morador merece ser punido com a multa ou, enfim, com as questões que envolvem aí os valores. O condômino pode, neste caso, fazer uma defesa com o seu advogado? Eu entendo que sim, sem problema algum. Ainda que seja na própria Assembleia. Sabemos que ele pode, muitas das vezes, até colocar o próprio advogado como procurador dele, e nesse momento o próprio advogado representar ele em Assembleia, mas é importante sim que abra a possibilidade, até porque na Assembleia de Condomínio vai ser instaurado ali um tribunal. Ali vai ter quem vai acusar, quem vai levantar o problema que aconteceu, precisa do condômino sim fazer a sua defesa,
e depois disso vai ter o julgamento que vai ser pelas pessoas que estão presentes em assembleia, ou seja, pelos condôminos. Lembrando que em alguns casos, algumas convenções traz a possibilidade de o próprio conselho julgar essa multa. Então, muitas vezes, um condomínio tem 3 conselheiros e a convenção traz alguma coisa dizendo o seguinte: tendo uma aplicação de multa, apela-se para o conselho e, se houver uma decisão unânime dos conselheiros mantendo a multa, nem teria esse direito de levar para uma assembleia. Sim. Mas se não for unânime, aí sim a pessoa teria esse direito de levar para a assembleia. Mas em todos os momentos, sempre tendo a possibilidade de se defender, inclusive com advogado, na própria assembleia. Tá. E vamos dizer assim, em último caso, né? Supondo que o condômino não respeite absolutamente nada, continue lá desrespeitando, vamos dizer, algumas regras do condomínio. Pode chegar aí esse morador a ter que sair do próprio imóvel? Então, muitas das vezes a gente tem esse tipo de pergunta e pode sim, pode acontecer. Não quer dizer que ele vai perder o direito de propriedade dele. Ele não vai perder a propriedade, mas ele pode sim perder, por exemplo, uma das facetas desse direito, que seria o direito de uso. Ele não consegue conviver em sociedade, em comunidade ali com os condomínios, então pode sim ter decisões, existem diversas decisões desse tipo, afastando esse condômino da coletividade dos condôminos, mas também ele poderá certamente ter um inquilino, uma outra pessoa que vai conviver ali, ou até mesmo alguém da família, mas isso pode sim acontecer. Mas o que muitas das vezes nós somos perguntados é o seguinte: as pessoas querem pular algumas etapas. Então, muitas das vezes os síndicos têm um problema com o condômino e eles já entram em contato com o departamento jurídico, com o advogado, fazem uma consulta dizendo o seguinte: nós já podemos entrar com uma ação para excluir essa pessoa do vínculo ali da sociedade condominial? E nós sempre dizemos: não, primeiro precisa primeiro obedecer todo esse trâmite. Advertência, reincidência, multa, aplicação de 5 vezes, aplicação de 10 vezes, para aí sim, nesse momento, o juiz chegar ao ponto de julgar dizendo o seguinte: a própria coletividade já manifestou o seu sentimento te dando multas, e não foram só uma, de um condômino antissocial, então nessa forma, nessa configuração, fica mais fácil de obter uma sentença aí que venha a ter um êxito. Tá certo, então, doutor Tiago. Aliás, falando em assembleia, acho que um bom tema também é nós tratarmos aqui das assembleias também em condomínios, não é isso? É verdade, e outro, um tema que, vamos dizer assim, sem dúvida alguma o tema mais importante que tem dentro de um condomínio é a assembleia, porque ali tudo fica decidido e ali a gente tem que, muitas das vezes, viver e conviver. Esses dias atrás aí tivemos na própria mídia, nas redes sociais, alguns vídeos veiculados de uma briga de cadeirada, mas vamos comentar sobre todos esses assuntos aí nos próximos episódios. Tem hora que o pau quebra nas assembleias, né? E não vamos falar também dos aspectos legais, principalmente, né? Que o doutor Tiago vai aqui nos ajudar a entender como é que funcionam as assembleias em condomínios. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Radar Paulista. Semana que vem o senhor volta na quarta-feira. Exatamente. Né? Muito obrigado a você, Renato, a todos os seus ouvintes, a toda a sua audiência, que sempre muito participativa. Tá certo, então, doutor Tiago, muito obrigado. Até quarta-feira, semana que vem, estaremos de volta com Condomínio em Ação. E aqui o Francisco Santos comentando o seguinte, olha só. Francisco estava meio sumido aqui, né? Dizendo o seguinte: tem condomínio que existe um livro de ocorrência, onde você pode fazer sua defesa. Chama direito.